Olá, amados, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Novo. E o que o Lula fez não tem perdão. Para você que é defensor dele. Para você que vai falar que ele está certo. Preste atenção no que a palavra de Deus diz para as pessoas que tocam na menina dos olhos do Senhor. Preste atenção nisso que eu vou mostrar agora para você. Olha só, Zacarias, capítulo 2, versículo 8 diz: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocarem vocês toca na menina dos olhos dele. Cuidado, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, não podemos brincar com Deus. Deus não é brincadeira, querido, Deus não é brincadeira. Então nós não podemos brincar com Deus. Agora eu quero mostrar para você o que as pessoas dos outros canais de jornais de notícias estão falando a respeito disso e sobre uma outra situação, e eu vou mostrar para você dois vídeos, tanto do Lula, o que é que ele falou, quanto também da Carla Zambelli, o que é que ela fala a respeito disso, que é de suma importância. Então assista até o final, para que você possa e consiga entender. Vamos lá então ver aqui esses vídeos. Porta-voz aqui, porta-voz do governo israelense, diz que o Lula profanou memória de vítimas do Holo, que eu não posso falar o restante da palavra. Aí o ministro israelense declara, olha só, ele declara o Lulu persona non grata. O que significa isso? Isso significa o seguinte, na prática aqui, o termo é um instrumento jurídico utilizado nas relações internacionais para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo. A nomenclatura foi descrita no artigo 9 da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Então aqui o que é? Na prática, a consequência para o presidente é que caso ele decida visitar Israel, provavelmente o país vai negar, afirmou ele. Aí aqui depois, para o especialista, a decisão é de classificá-lo como persona non grata é pior a imagem do que qualquer coisa. Aqui embaixo, ele comparou a ação israelense ao extermínio de milhões de judeus pelos nazistas chefiados por Adolf Hitler no século passado. Veja aqui o que estão falando o restante dos canais aqui, Israel diz então aqui também, o Estadão fala sobre isso. E olha esse absurdo. Essa TV Fórum, ela não tem vergonha na cara. Ela está defendendo o que esse cara falou. Ela está defendendo o absurdo que esse cara falou. É isso mesmo. É isso que eu estou vendo aqui. Porque veja só, o embaixador brasileiro foi humilhado pelo governo de Israel. Lógico. Olha o que essa pessoa falou. Olha o que esse cara que está lá no governo, tomou o governo, como diz o pessoal aí, aliado dele, né? Que o governo não se ganha, se toma. Que ganhou ali o governo com 30 e pouco. Quanto foi que o cara falou lá mesmo? Digita aí. Você que está sabendo que o cara revelou lá, o ministro dele, um dos ministros, por quanto ele ganhou aí as eleições, digita aí, 39%, 30%, foi isso? Coloca aí. Vamos lá. E aí uma TV, esse canal, vem defender. Governo Lula tem que tomar atitude dura contra Israel. Ô José Genuíno, acorda pra vida, cara. A gente não tem capacidade de deixar de que um míssil não caia aqui no país. Não tem uma bateria. Se não fosse a bateria o Iron Maiden lá, Homem de Ferro, Domo de Ferro, perdão. O Domo de Ferro, Iron Dome, o Domo de Ferro de Israel, esses caras do Hamas lançaram 5.000 mísseis. Quantas pessoas teriam morrido? Quantas? Mataram mais de 1.200 judeus, crianças, bebês e mulheres abusadas, degoladas. E você vem falar que o Lulu tá certo com o que ele falou? Toma vergonha, José Genuíno. Toma vergonha na sua cara, tá bom? A Band, né? Lula banalizou o Holocausto e cruzou a linha vermelha. Então, querido, vamos ver agora qual foi a fala, então. Qual foi a fala dessa pessoa aí? Veja aí. A agência de direitos humanos da Venezuela, da ONU na Venezuela, funcionários estão sendo expulsos de lá, 72 horas para eles saírem. Gostaria de saber se o senhor se pronunciou sobre isso também. Ou seja, o que o ditador Maduro lá está fazendo, né? Na Venezuela, para ele, eu não tenho informações sobre isso, né? Olha só o que ele vai falar. Tem as informações, sabe o que está acontecendo na Venezuela, da briga da Venezuela. Que o meu amadinho Maduro, não, aquele carinha bonzinho que é igualzinho eu sou, né? Com a ONU. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza, com o povo palestino?
não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Olha imagens. Eu acho que eu vou ter que dar uma Tô aqui pra falar. embaçada nessas imagens, tá? Se não der certo aí, mas eu acho que é melhor eu embaçar um pouquinho. Mas veja o que a Carla Zambelli fala agora. Sobre a declaração do Lula hoje, na verdade não sei se foi hoje, mas eu vi o vídeo e comecei a refletir um pouco, né? E queria trazer algumas coisas para vocês refletirem também. E para vocês conversarem com as pessoas. Vocês se lembram no dia 9 de janeiro, das pessoas sendo cercadas pelo exército e sendo levadas para a polícia federal para serem presas? Quando você lembra daquela cena, do coronel falando que cercaram as pessoas, achando que o exército ia ajudar as pessoas, aquela imagem das pessoas sendo levadas no ônibus para a prisão, depois aquela imagem deles no ginásio, aquilo não te dá um nó na garganta, uma coisa assim, que só de lembrar te causa um certo embrulho no estômago? Então fica com essa imagem, tá? Fica com essa imagem, o que você sentiu, o que você sente sobre aquele dia, quando se lembra. Teve gente que comparou aquilo ali com o Holocausto. Eu tenho sangue judeu, minha família é judia, então eu nunca comparei aquele dia com o Holocausto, porque eu sei o que o judeu pensa sobre o Holocausto, né? Eu penso, né, sobre o Holocausto. Você imagina aquilo ali, as pessoas foram levadas de forma ingênua, de forma inocente, para a prisão. 1.000 e poucas pessoas. Agora você imagina se elas tivessem sido levadas para a câmara de gás. Se elas tivessem sido assassinadas naquele dia. Você pega esse sentimento seu de indignação e multiplica por não sei quantos. Agora você imagina se não fossem 1.000, se fossem 6 milhões. Eu tô trazendo isso para vocês entenderem o quanto essa declaração do Lula foi grave. O quanto foi grave para Israel, para o povo judeu e para o Benjamin Netanyahu. Quando diz que Lula cruzou uma linha vermelha, eles não estão brincando. Enquanto Lula, acho que não causar a Terceira Guerra Mundial, ele não vai sossegar. Então, assim, a gente, de forma nenhuma, a gente tenta minimizar o que aconteceu dia 9. Mas quando a gente tenta ter empatia, de se colocar no lugar do outro, a gente tem que entender o que isso acontece, como que acontece. Agora você imagina 6 milhões de gente sendo assassinadas para acabar, para dizimar um povo. Para dizimar um povo, para dizimar uma religião, para acabar com uma nação, com uma nação que nem tinha local, gente, que não tinha um lugar. E aí, de repente, depois dessa guerra, de que foram quase dizimados da face da terra, eles conseguiram um local para eles. Conseguido de uma forma democrática, presidido na ONU pelo Oswaldo Aranha, um brasileiro, que conseguiu o Estado de Israel para eles. Um local para ali eles poderem ficar a salvo, poderem se proteger. Porque quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, eles não tinham nem exército. Então eles estavam espalhados. Então, se coloca no lugar deles, de repente, uma nação que quase foi dizimada conseguiu um Estado. Agora você imagina seus vizinhos tentando o tempo todo entrar no seu país e tentar dizimar a sua população. E aí não só isso, estuprar o seu povo, degollar os bebês, sequestrar as pessoas, sequestrar idosos. Eu tive lá, eu vi o horror. Eu vou postar mais tarde um vídeo que eu não postei ainda, do horror do kibbutz de Niroz. É algo que só de me lembrar me dá um nó na garganta, porque é muito, muito, muito forte. E aí, como é que Israel lida com a guerra? Isso que o Lula chama de genocídio, eu vou dizer para vocês como é que é. Israel está com homens no chão, tá? Israel teria a possibilidade de bombardear Gaza de cima, sem a preocupação com as pessoas, matar todo mundo. Mas é óbvio que eles não fazem isso. Todos os ataques de Israel são minimamente calculados. Já morreram 200 soldados do Mossad, do IDF, desculpa, das Forças de Defesa de Israel, Israel Defense Forces. Por que estão morrendo soldados também israelenses? Porque eles estão num confronto. E você acha que estão morrendo gente dentro de Israel? Por quê? Porque tem terroristas no chão que estão contra-atacando. Então não é um genocídio, é uma guerra.
É uma guerra porque está morrendo gente dos dois lados. Mas o que Israel faz para poder diminuir o risco para que morram menos civis de Gaza? Primeiro, ele avisa 2 dias antes quando ele vai atacar um local, quando ele vai entrar naquele local. Então ele avisa, ele solta papéis, né, papeizinhos tal, para dizer, ó, bloco tal, tal e tal, a gente coloca no mapinha, vai ser atacado nos dias tais e tais. Você imagina fazer isso, avisando a população. Mas vai ser atacado como? Vai ser uma bomba? Não, não vai ser uma bomba. Vão ser pessoas entrando do IDF para poder encontrar os terroristas. A quantidade de mortos hoje em Gaza, do lado palestino e do lado de Hamas, ninguém tem ao certo, porque quem controla esses números é o próprio Hamas. Então é óbvio que eles vão colocar mulheres e crianças, eventualmente quando não morreram mulheres e crianças. Mas você pode falar para mim, Carla, mas realmente então morreram mulheres e crianças, né? Provavelmente, né? Provavelmente morreram, porque é uma guerra, as pessoas morrem. Na guerra da Rússia com a Ucrânia, morreu mais de 100 vezes mais pessoas. Mas não se fala sobre a guerra na Ucrânia, quantos ucranianos morreram. Porque não é interesse. O Lula nunca falou dos ucranianos mortos, falou? Ou dos russos mortos, independente de qual lado você está nessa história. Mas Israel é muito fácil saber de qual lado você está da história. Então, ou se você é esquerdista, você está do lado do Hamas. Se você é conservador, é uma pessoa correta, não precisa ser conservador, é uma pessoa correta, com raciocínio normal, você está do lado de Israel. Israel poderia, por exemplo, eu vou dizer outra coisa, como eu falei, né, poderia bombardear, mas não só isso. Quando o Hamas entrou em Israel e voltou para a faixa de Gaza, vocês acham que eles não imaginavam que ia ter uma retaliação do exército de Israel? Das forças de defesa de Israel? Vocês acham que Israel não ia entrar? É óbvio que ia entrar. Por que eles voltaram para a faixa de Gaza? Porque eles queriam esse confronto. Eles estavam buscando esse confronto. E aí, além da forma de avisar, né, essa questão da quantidade de pessoas mortas. Numa guerra normal, hoje em dia, morre um soldado para cada 5, mais ou menos, civis. Nessa guerra, está morrendo um civil, um soldado para cada 2 civis. E nesses 2 civis, não se sabe se são civis mesmo, porque podem ser terroristas, irmãos de terrorista, a pessoa que está defendendo o terrorista, pode ser informante de terrorista, que, né, terrorista que eu digo assim, não está com a arma, mas é terrorista também. Então, eu estou falando isso tudo para vocês entenderem a gravidade dessa fala do Lula. Quando o Benjamin Netanyahu fala que ele ultrapassou uma linha vermelha e fala que vai convocar o embaixador do Brasil em Israel, eu estive com o embaixador. Eu não divulguei essa conversa porque não tinha nada de orgulhoso para divulgar dessa conversa. Eu estive lá, foi uma conversa muito ruim. Quando eu disse que me recusava a tirar foto com ele, ele se levantou, ficou nervoso. Não é uma pessoa, para mim, confiável. É uma pessoa de fácil trato, porque todo mundo, né, o diplomata ele é uma pessoa de fácil trato. Mas o tempo todo se desviando da conversa, o tempo todo se desviando. Então, essa conversa do embaixador do Brasil em Israel com o Benjamin Netanyahu não vai ser uma conversa fácil, vai ser uma conversa dura. Eu não tenho registro dessa conversa, né, desse encontro com o embaixador, que primeiro que eu não me orgulho desse encontro, segundo que eu não quis tirar foto com ele, terceiro que eu não consegui nada de sério desse encontro. Eu fui lá para pedir para que ele conversasse com Lula, para que Lula pudesse negociar com o Irã, já que eles têm tanta relação, e esse embaixador tem muito relacionamento com o Irã, ele já trabalhou diretamente com o Irã, para eles tentarem resgatar o brasileiro Michel, que está ainda sequestrado. Nós temos um brasileiro sequestrado. E Lula está falando contra Israel. Então, a gente pode pegar e falar tudo isso que eu estou falando, você pode até pegar e falar assim, olha, nem precisa falar sobre tudo isso, não precisa explicar tudo isso. Só pensa o seguinte, quem foi que atacou primeiro? A Olga, que foi uma primeira-ministra de Israel, ela falava assim, se os nossos vizinhos que são contra Israel baixarem as armas, haverá paz. Mas se Israel abaixar as armas, não haverá mais Israel. E essa é a grande verdade. Se Israel baixar as armas, não existe mais Israel no dia seguinte, porque o Irã não vai deixar. Enquanto isso, a gente tem ao lado do Lula um assessor internacional, o qual eu convoquei para a Comissão de Relações Internacionais, que não compareceu, que tem relacionamento íntimo com o Irã. A sua filha é casada com um iraniano. E eu não estou falando o nome dele porque para evitar processos, mas existem informações que eu trouxe de Israel de que esse rapaz, o genro dessa pessoa que trabalha diretamente com Lula,
é de uma célula que organiza, da Organização Terrorista Mundial. Então a gente não está falando de algo simples de resolver, a gente está falando de algo muito sério. E Lula, a segunda coisa que eu fui fazer lá com o embaixador foi dizer para o embaixador assim: o senhor aconselha o seu presidente, porque o que ele está fazendo é insensato. Não é só filho da putice, desculpa a palavra, é também insensato, porque vai trazer para o Brasil uma guerra e um conflito que não é nosso. Então, assim, por mais que a gente fale assim, não, Carla, mas eu não quero saber, você é deputada do Brasil, né? Eu ouvi isso muito quando eu fui para Israel. Você é deputada do Brasil, então você não tem que se preocupar com Israel, desculpa. Isso já chegou aqui. A gente tem célula do Hezbollah em vários locais do Brasil. A gente tem dinheiro do Brasil saindo para o Líbano direto para células do Hezbollah. A gente já tem célula do Hamas aqui. Já temos células do Hamas no Brasil. E temos um presidente que tem relações íntimas com o Irã. Então, e agora o Lula fazendo isso, ele está trazendo mais ainda problema para nós. É muito grave o que está acontecendo, é muito grave o que está acontecendo. Então, a gente já está em conversa, né, com o embaixador de Israel aqui no Brasil. Eu fui a Israel, conversei com todos os políticos, a gente só não encontrou com o Benjamin Netanyahu, porque realmente estava no meio da guerra e não podia receber pessoas que, né, não fossem intrinsecamente ligadas à guerra, mas a gente conversou com o assessor direto dele e eu pedi 1000 desculpas em nome do Brasil, pelas asneiras que o presidente da República estava falando. Não é o meu presidente, é o presidente. É a pessoa que está ocupando o cargo da presidência da República. Não me representa, só faz besteira, é um anão diplomático, é uma pessoa que... Eu para mim, ele é a representação do demônio mesmo na Terra. Ele, para mim, é um anticristo. Então eu tenho um desprezo, né? Um desprezo por essa pessoa que excede qualquer sentimento. Então, quando eu fui a Israel, eu fui para tentar apaziguar um pouco a relação e mostrar que 76% do povo do Brasil está com Israel e mostrar que mais de 60 deputados assinaram a carta de pedidos de desculpas a Benjamin Netanyahu. Entreguei para todas as pessoas lá e, enfim, fizemos uma conversa muito boa e eu acho que ficou mais um pouco apaziguado, mas a gente vai ter que voltar, a gente vai ter que tentar restabelecer essa conexão com Israel, porque isso que o Lula está fazendo não é só um retrocesso na nossa diplomacia, mas é algo muito, muito grave para o nosso país, tá bom? Tá aí, gente. E o que é que você acha? O que você acha de tudo isso que eu passei aqui para você? Qual a sua opinião? O Lula tá certo no que ele fez? Ele está errado? Você aprova ou desaprova o que ele fez? O canal No Alvo, está completamente contra a fala absurda dessa pessoa. E como Carla Zambelli disse, né? Para mim também é a mesma coisa. É o próprio anticristo aí. Além disso, também, como Magno Malta disse, esse cara precisa ser impeachmentado e tirado da presidência com urgência, senão ele vai destruir as relações exteriores do país com grandes nações e nações que nós precisamos que essa parceria continue. Ele vai acabar com o país e jogar o país na lama. Então, é essa a minha opinião. Que Deus abençoe e tenha misericórdia do nosso país. E eu quero orar com você agora, pedindo perdão a Deus, porque tem uma pessoa lá em cima, não foi a gente que colocou, mas também estamos debaixo da autoridade dele, infelizmente, e essa pessoa que está lá sentada na presidência, tocou na menina dos olhos do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, com os meus amados amigos e irmãos aqui. Deus, por favor, perdoa a nossa nação. Não leve em consideração, Senhor, o que uma pessoa que está na presidência deste país falou. Porque Deus não é a opinião da grande maioria do nosso país. Se o Senhor quiser, Senhor, fazer algo com aqueles que têm essa mesma opinião, é o Senhor quem sabe. Mas, por favor, Senhor, guarda aqueles que amam Israel. Guarda aqueles que têm orado por Israel. Guarda aqueles, ó Deus, que não tocam na menina dos teus olhos para afrontar, para prejudicar, não, mas que oram pela nação de Israel. Guarda, Senhor. Pai, nós pedimos perdão como nação
como povo brasileiro, por causa dessa situação e de muitas outras. Por favor, Deus, tem misericórdia de nós e nos perdoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe. Um forte abraço e até um próximo vídeo.